Débora, de Vida e Saúde, como é que você está hoje? Eu espero que você vá bem e espero que a gente possa passar momentos agradáveis aqui durante o programa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, delicado, suicídio e como a gente deve lidar com essa situação que pode sim acontecer pertinho da gente, mas eu quero convidar você para focar um pouquinho mais na sua vida, na vida dos seus familiares e como você pode conduzir as coisas aí na sua casa da maneira mais saudável possível. Você sabe, a gente começa o programa sempre com uma reflexão, com um pensamento e hoje eu quero convidar você para refletir em Hebreus 12:2, um verso bem bonito que diz o seguinte: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Que você possa se inspirar no exemplo, no sacrifício de Jesus e que você possa viver feliz, porque Ele fez esse sacrifício por mim e por você. E a nossa fé, ela é acrescida, ela é aumentada à medida que a gente vai estudando mais da Palavra de Deus e conhecendo mais do plano dEle para a minha e para a sua vida, que com certeza inclui o bem-estar, a sua saúde. No programa de hoje a gente vai te ensinar um suquinho terapêutico, bem rapidinho, um suco antidepressivo, com ingredientes que você encontra ou aí no seu quintal ou na feira pertinho da sua casa. Talvez não tão perto assim, mas com certeza em algum lugar aí da sua região, porque os ingredientes são bem brasileiros. Olha só, você vai usar para o suco antidepressivo 3 beterrabas, 1 xícara de espinafre, 2 cenouras picadas, também 1 maçã, que vai ser o adoçante do nosso suco, meia xícara de salsinha e água. Só isso são os ingredientes desta receita de suco antideprê. Se você não pode anotar agora, não tem problema não, acesse o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. É lá que tem essa receita e outras tantas que você pode usar aí no seu dia a dia, nos momentos especiais. Olha, tem de tudo. Tem receita de festa, tem receita de ocasiões especiais, tem receita de aconchego, receita de mãe, receita de vó, uma infinidade. E estando lá, aproveita para compartilhar, manda para aquela sua tia, para aquela sua amiga que gosta de coisa saudável, manda para aquela sua colega de trabalho que está na luta para mudar de alimentação, de hábitos, né, na alimentação, enfim. E fazendo isso, você está fazendo uma boa ação, está compartilhando material, conteúdo importante. Bom, para falar sobre o assunto de hoje, a gente está aqui com a doutora Cideli Biasi. Obrigada mais uma vez pela participação agora, viu, aqui com a gente, viu, doutora? Um prazer estar aqui com você, Teru. Nosso tema é prevenção ao suicídio, um assunto que a gente pouco trata aqui na TV, não só na TV Novo Tempo, mas em geral a mídia pouco fala, porque querendo ou não deixa de ser um tabu, que ainda a gente precisa trabalhar, que a gente precisa conversar a respeito para entender e prevenir realmente o suicídio. Parabéns, viu, Teru, para você, pelo programa. Realmente, falar de morte é um tabu, porque as pessoas têm medo, né? Que quando você fala sobre morte, parece que você vai incentivar ou vai atrair coisa ruim, né? Realmente a gente precisa. Normalmente, a gente tem uns dados bem interessantes com relação ao suicídio que pareciam até distantes da nossa realidade. Uhum. Países mais desenvolvidos têm índices grandes de mortalidade por suicídio entre jovens. Como é que é essa história aqui no Brasil, doutora? Então, há 2 faixas etárias de risco no Brasil, né? Então, a gente tem entre os jovens no Brasil e entre os idosos. Olha só. Né? E vem crescendo de maneira assustadora. É a terceira principal fator de causa de morte entre os jovens. Uau. Né? Entre 1980 e 2012 houve um aumento de 62,5% de suicídio. Uau. A gente considera o povo brasileiro um povo alegre, feliz, né? E a gente não associa como quando a gente fala que o suicídio ele é prevalente em países orientais ou nórdicos por causa do frio, mas não é verdade. Então, a gente já escuta em alguns congressos, né, o Brasil entre os primeiros países aí, entre sexto, sétimo, oitavo, alguns vão
mudando aí conforme a faixa etária que você vai pesquisando. Então, é um assunto importante de ser conversado, né, e de ser pensado. Não dá para ficar escondendo, né, essa realidade, esse drama. Na verdade, também há muitos autores apontando que esses números indicam, né, aqueles que conseguiram, né, cometer o suicídio, mas para cada uma tentativa, né, bem sucedida, tem 4 tentativas que não deram certo, Uau. né? Então, há um grupo grande, né, de pessoas, então, que sobreviveram ao suicídio, à tentativa de suicídio, e às vezes não estão ainda nesse sofrimento, né? Eu, por exemplo, atendi uma paciente que já tinha tentado 8 vezes, Uau. né? Agora, como é que uma pessoa saudável, ou pelo menos que está na luta aí, né, para se manter saudável, emocionalmente saudável, às vezes não consegue entender, compreender como é que alguém, em muitos casos, com situação financeira, econômica, intelectual bem posicionado, estável, pode chegar à ideia e se convencer do suicídio. A gente não pode dar explicações simplistas, né? Quando a gente lê sobre os principais pesquisadores sobre a questão do suicídio, a gente às vezes dá a sensação de ter mais perguntas do que respostas. Mas o suicídio ele é uma questão cultural, histórica, social, individual. Por que cultural? Então vamos dizer, na faixa etária dos idosos. Tá. O que é ser velho na nossa cultura? Quando você fala ser velho na nossa cultura, é uma pessoa rabugenta. Então, eu atendi uma senhora que foi aposentada recentemente, né? E o lugar onde ela trabalhava disse assim para ela, o RH chamou e falou assim, a senhora está muito cansada, então é bom que a senhora descanse. Então, parece que o velho está cansado, não fala nada com nada, está ultrapassado, né? Então, por exemplo, está ali a pessoa de idade perto da família e ele não quer mais sair muito do seu quarto, fica mais fechadinho, não está comendo muito. Então, culturalmente, né, essa família vai dizer, olha só, ele está cansado, coitadinho, deixa ele descansar. Mas ele pode estar com depressão. Muitas vezes, há muitos diagnósticos errados de demência e, na verdade, não é uma demência, é uma depressão. Porque você considera, né? Então, por exemplo, o que está ligado à vida? A sexualidade está ligado à vida. Sim. Mas se o idoso, e se for mulher, pior ainda, porque também tem a ver a questão, né, do sexo, se for masculino ou feminino. Se uma mulher de 70 anos expressar algo ligado a uma sexualidade saudável, como que ela vai ser vista? Olha aí. Então, e isso vai sendo deixado, né? Agora você está falando só de uma parcela da população. Olha, os jovens, tem estudos já mostrando sintomas de estresse pós-traumático em jovens nesse período de vestibular. Então, sintomas parecidos, né, idênticos a sintomas de pessoas que viveram situações de guerra. Uau. Né? Então, são estresse pós-traumático ou situações de sequestro, são situações graves por causa desse período do vestibular. Tem alguma coisa, né, que precisa ser repensada? Por que esses jovens estão adoecendo frente? Então, essa cobrança excessiva do sucesso, às vezes a pressão que a gente mesmo acaba colocando. 16, 17 anos, já tem que escolher uma profissão para o resto da vida. E se você não escolher uma profissão que seja aquela profissão, né, que tenha uma qualificação, então você será desqualificado. Né? Isso tudo pode despertar, né? Então a gente falou que é cultural, histórico, social, né? É individual, pode gerar processos, despertar, colocar em ação processos, né? de depressão ou de angústia profunda. Tá. Olha, muitas são as causas de suicídio. A gente vai tratar um pouquinho mais desse assunto daqui a pouquinho, mas é importante que a pessoa que esteja alimentando esse sentimento, ou que tenha passado, às vezes não está alimentando, mas passou aquele sentimento, aquela sugestão, pelo menos uma vez na mente, é importante que você busque ajuda, porque às vezes a gente não dá conta de resolver as coisas sozinho. A gente e às vezes a família parece que também não dá conta, porque às vezes tem uma mãe que vai passar por cima, não, isso é bobeira,
que vai, na verdade, colocar os motivos em descrédito. Quer dizer, naquela tentativa de tirar da ideia do filho, tirar da cabeça, né, aquela ideia, ela vai desvalidar, não sei se está certo esse termo, mas ela vai, assim, descredibilizar o que a pessoa está sentindo. Desvalida, né? Porque, por exemplo, a gente vive numa cultura que a busca é pelo prazer o tempo todo, pelo sucesso, pela coisa da felicidade, para estar sempre em união, no topo, tirar 10 na escola. Eu tenho alguns aluninhos que eu atendo, né, que às vezes tiram 6, né? E eu comemoro, olha, você deu conta de fazer a prova, tirou a nota. Então, essa busca, né, pelo sucesso, pelo sempre topo, pelo prazer o tempo todo, pode colocar em andamento processos autodestrutivos como uma forma até de resposta a esses valores pós-modernos, onde não reconhece, né, o fracasso, as perdas. Então, a gente tem muito mais perdas, pelo menos na minha vida, ter muito mais perdas a maioria do que de nós. Sucesso. Sim. Saber administrar as perdas, né, é que te proporciona, talvez, o sucesso. Então, não saber lidar com a perda, né? Então, o tempo todo, desde criancinha, não, olha, vai passar, distrai, não, tá doendo, né? Dói mesmo, Dói. Né? A gente quer resolver tudo também. Às vezes, a resolução está simplesmente em aceitar o fato de que a pessoa está machucada, né? E dar crédito. Dar crédito a isso, né? Validar, como você disse tão bem, validar esse sentimento, né? Vivenciar esse processo de luto, de sofrimento. Por exemplo, quando as pessoas morrem, eles falam assim, não, com o tempo isso vai passar. Não passa, com o tempo, geralmente, né? Você sente mais saudades da pessoa que morreu. Então, você morre um filho. Com o tempo você vai esquecer esse filho? Olha, umas coisas absurdas, né? Então, para esse adolescente, para essa pessoa que está pensando em abrir mão da sua vida, né? Por que ela está nessa situação? Porque ela não consegue, porque acho que para abrir mão da vida, você não tem mais esperança, né? Agora, você falou em outras oportunidades aqui da necessidade que todos nós temos, desde o minuto em que a gente nasce, de ter voz. E muitas vezes a pessoa que está deprimida, ela não sente mais vontade de se expressar, ela não sente mais vontade de contar para ninguém. E a nossa equipe foi conhecer um projeto muito legal chamado Centro de Valorização da Vida, que é um canal aberto para as pessoas que estão desesperadas, em condição, sim, de pretensão de suicídio. Vamos acompanhar a matéria. Setembro Amarelo chegando, e por que não falar sobre esse assunto tão sério que é o suicídio? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há cerca de 35 casos só no Brasil. É muito sério e é alarmante. Por isso que ONGs como o CVV existem para ajudar e trazer um pouquinho de paz, amor e também as pessoas poderem ser ouvidas. É isso que a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho deles. Nós fomos até um posto do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Existem 108 locais espalhados pelo Brasil. O CVV é um grupo de pessoas amigas que ficam disponíveis 4 horas por semana, emprestando o ouvido para que a pessoa que gostaria de falar sobre os seus sentimentos pudesse ser acolhida. É esse o trabalho do CVV. É uma organização não governamental que existe há 41 anos em São José dos Campos. Para você entender melhor como funciona, nós vamos acompanhar um atendimento, uma simulação, na verdade, que acontece nessa sala aqui. É nesse ambiente que tudo acontece, onde as pessoas são ouvidas e também amadas, que é o mais importante. Pode falar, eu estou te ouvindo. Quando você se sentir à vontade. É mais ou menos assim. Alguém liga e eles escutam. Mas ali não acontece nenhum tipo de aconselhamento, não. Os voluntários são orientados a apenas escutar. Você quer falar mais sobre como você se sente? O que está acontecendo? O importante é nós divulgarmos que agora nós temos o telefone 188, que ele é nacional. Então, alguém de lá do Pará vai ligar, nós é que vamos atender.
Depois que você viu um pouquinho dessa simulação, entendeu melhor como funciona o atendimento da CVV, eu vou conversar com a Antoinette, ela que é voluntária do CVV há 20 anos. Conta pra gente um pouquinho como você se tornou voluntária. Há 20 anos atrás, eu vi um anúncio no ônibus. Estava eu com umas 2 amigas, né? A gente vinha do trabalho. E daí a gente se interessou para saber como que é. Então eu vim, nós íamos as três e elas não ficaram, né? E eu achei interessante a filosofia do trabalho, né? Para você ajudar a pessoa a desabafar, né? A prevenção do suicídio é o desabafo, né? Isso realmente é verdade. E é graças a Antoinette, o Alberto e mais 2.000 voluntários espalhados pelo Brasil que a ONG funciona e tem ajudado muitas pessoas. É por isso que vale a pena, né, Antoinette? Vale sim, vale sim. Olha só que trabalho sério, que trabalho legal. Gostei muito da fala da Antoinette, acho que é o nome dela, que ela disse que a prevenção do suicídio é o desabafo. Sim. Quantas pessoas estão querendo falar, mas quem está querendo ouvir? A gente elimina a morte, né? A gente nessa busca de salvar a vida, né? A todo custo. Então a gente chega perto da pessoa, não, mas vai dar tudo certo, tudo vai passar. E a gente às vezes compromete essa nossa escuta, né? Do que será que essa pessoa que está em sofrimento gostaria de conversar? Né? Como que eu posso ouvir e validar, que foi o que você falou, né? O que essa pessoa está sentindo? Tá. Olha que coisa mais linda, isso se chama amor. E amor transforma uma vida. Uau! Poderoso, é poderosa essa ideia. Eu vou colocar o nosso suco aqui para bater, porque eu quero saber da doutora Cideli o seguinte. Como é que... Eu vou precisar, na verdade, não de tudo isso aqui não, gente, eu estou exagerada. Como é que a gente lida com uma pessoa com tendência suicida? Porque às vezes a gente não fala com as pessoas porque a gente não sabe como abordar. A gente se esqueceu de como ouvir. Eu vou chegar na questão básica aqui, né? Como ouvir uma pessoa, como é que a gente aborda? Tem alguma receita, tem alguma coisa que a gente precisa saber antes de chegar para conversar com alguém? Outra coisa também que é uma dúvida muito recorrente. Se eu conversar com alguém sobre suicídio, alguém que já tem uma tendência, eu vou estar estimulando essa pessoa a cometer suicídio? Muito pelo contrário, né? As pessoas ficam com medo mesmo de que quando você fala de morte, ou vai atrair coisa ruim, ou vai estimular o suicídio, né? Muito pelo contrário, você promove uma ventilação desses sentimentos, né? E lógico que nessa conversa verdadeira, amorosa, honesta, né? Então, como eu disse, quando você não compromete a sua escuta, você se encontra com essa pessoa e você baixa a sua ansiedade, baixa seus medos e você se coloca, né, frente a essa pessoa para escutar que a vida para ela perdeu o sentido, e ao invés de você ficar dizendo, não, mas olha, tem um sentido, não, escuta. Só escuta. Porque para você também a vida já perdeu o sentido em algum momento. Também já doeu demais a ponto de você, em algum momento, falar, nossa, que pesado, né? Então, talvez isso dificulte a gente poder escutar do outro essa dor, né? E que trabalho bonito a gente vê através do CVV, né? Pessoas voluntárias que nem se conhecem. Olha, para você ver a importância de um ouvido aberto, um olho no olho, uma atenção. Coisas que você pode fazer, não precisa nem de recursos, né? Precisa de um pouquinho de resignação, deixar a minha vontade para atender a demanda do outro. Que trabalho maravilhoso, você também pode ajudar, mas eu quero saber o seguinte, a família às vezes não sabe como lidar. Como é que a família pode ajudar? Além de ouvir sem julgamento, eu vou dizer assim, essa pessoa. Por exemplo, na adolescência, né, que é uma Vou faixa pegar água enquanto você vai falando, pode falar. É uma faixa etária assim, de maior risco, né? Nessa faixa etária é importante, né, que
a gente às vezes procura uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, um profissional que possa dar alguma orientação, porque essas alterações hormonais, essas alterações de humor, então o adolescente uma hora está com muita raiva, uma hora ele está, né, super angustiado, outra hora ele está muito feliz. Às vezes está mais agressivo, às vezes está mais fechado. E mascara, às vezes, né, essa questão de que esse adolescente já perdeu a vontade de viver. Né? E às vezes a gente fica com uma escuta comprometida por causa da nossa emoção. Tá. Então, um terceiro elemento aí vai ser útil. Exato, para poder pensar o que está acontecendo, para prevenir. Então, isso é uma outra questão. A gente precisa falar da questão da morte, do suicídio, para prevenção. As crianças na escola deveriam falar sobre isso, porque elas convivem com morte o tempo todo. Então, ela passa do primeiro ano para o segundo ano, ela perde a professora. Aquela relação tão próxima, tão gostosa. Ela perde a sala que ela estava mais aconchegada, vai para uma outra sala. Se ela muda de cidade, ela perde todos os amigos de uma vez. Nasce um irmão, né? A mãe volta a trabalhar. Aquela idealização de que minha mãe era perfeita, de repente eu descubro que minha mãe não é tão perfeita. Então você lida com morte o tempo todo. Luto. Morte dos seus sonhos, né? Aquela pessoa que você estava afim, não gosta de você, percebe que não gosta de você. Nossa! Então, o tempo todo a vida vai te preparando para lidar com perdas. Agora, né, quando às vezes a família é mais fechada, não abre para esse tipo de diálogo, tem maiores dificuldades, a importância, né, às vezes, de procurar um atendimento até familiar para poder ventilar essas questões. O idoso também mascara, como a gente falou. Tá. O pessoal acha que está cansado, está dormindo, Precisa fazer uma análise mais global. Uma análise mais global. Tá. Vou bater o suco agora. Esse é um suco antideprê que a gente está batendo aqui. Acho que já tá legal. Vou coar. Se você em casa não quiser coar, não tem problema, pode beber com fibra e tudo. Mas eu queria fazer uma perguntinha. Às vezes medicamentos são necessários. Então foi pro psiquiatra, ele indicou terapia, indicou conversa com especialistas e também indicou algum remédio que seja necessário naquele momento. Mesmo assim, a gente ouve falar de pessoas que cometem suicídio com o uso desses medicamentos. Com a melhora, né? Isso é bastante grave. Quando o paciente começa o tratamento, né, tem uma melhora aparente. Primeiro porque às vezes ele resolveu já se matar e dá uma sensação de paz. E aí a família às vezes fica confusa achando que ele está bem, mas na verdade não, né? Tá. E quando começa a tomar medicação, os efeitos da medicação antidepressiva, ela provoca essa melhora, mas provoca uma melhora e dá uma ação no momento em que o pensamento desse paciente é: quero tirar a minha vida. Então, ainda não está pronto para não ficar... está pronto para ter essa ação. E ele com depressão não tinha forças para tirar a própria vida. Então precisa estar muito bem acompanhado, né? E é interessante, né? Porque, por exemplo, eu lembro do meu filho na adolescência, agora ele já tem 26 anos, né, Teru? Então, quando ele estava na adolescência, ele entrava no quarto para ficar no computador. Eu lembro que eu pegava minhas provas para corrigir, sentava do lado dele e falava: posso entrar no seu quarto? Posso ficar aqui do seu lado? E a gente ficava do lado um do outro, eu corrigindo prova, ele fazendo as coisas dele. Tá. Se ele permitisse, lógico, né? Então, a gente observa, né, que muitas vezes é um isolamento, né? Às vezes você está dentro de uma casa, isolado E das cada pessoas. um está isolado. Próximas. Eu tenho paciente que conversa com a mãe por WhatsApp dentro de casa. Né? E aí dificulta de você perceber alguns dos sintomas. Mas às vezes também esses sintomas não são tão claros. Por isso que qualquer alteração de comportamento, alteração na escola, isolamento, procura ajuda. Né? E uma coisa talvez que nos angustia um pouco é que a gente gosta de soluções mágicas, quanto mais complicado o nome do remédio, né? Quanto mais caro, se for difícil o acesso, você tem que buscar no exterior, nossa, esse vai dar a solução.
mas você validar o sentimento de alguém, você escutar uma pessoa de verdade, parece tão simples, né? E a gente fica, mas é só isso mesmo, né? Mas não é só isso, porque É de verdade. É difícil você escutar alguém. Doutora, eu quero agradecer sua participação aqui. Com certeza a gente tem muito para falar sobre esse assunto. Eu acho que você vai encerrando aqui o programa junto comigo, pensando em como você pode ser uma pessoa melhor, em como você, que talvez tenha sentido isso em algum momento na vida, pode buscar ajuda. E eu vou convidar a doutora para sentar aqui só para a gente provar esse suquinho antideprê. E a última palavra eu queria que você dissesse para aquela pessoa que já pensou, que anda pensando, ou que anda tendo esses pensamentos. Como que ela deve procurar ajuda? Olha, eu gosto muito de uma abordagem dentro da psicologia que diz assim, né? Pode sentar, por favor. Crescimento, que elaboração dos conteúdos se dá através do desenvolvimento mental. Desenvolvimento mental só é possível na relação com alguém. Mas que tipo de relação, que qualidade de relação? De confiança, de honestidade, de cuidado, de relação de amor. Então, para chegar para dizer que é o amor que cura, é o amor que transforma, é o amor que permite a criação de novos caminhos. Então, acho que isso que seria importante, né? Se eu tenho alguém perto de mim que perdeu a vontade de viver, se coloque, se abra para uma relação de amor. Ai, obrigada. Obrigada. A gente vai aqui terminar tomando esse suquinho aqui antideprê. Ai, que gostoso, então. As soluções não são fáceis, mas elas são possíveis. Busquem ajuda. Você que estiver pensando nisso e você que convive com alguém nessa situação, é difícil, mas você pode, pela graça de Deus. Vamos provar. É terapêutico, não vou dizer que é uma delícia de suco, mas eu sei que vai fazer bem pra mim, então tá valendo. Olha, eu achei gostoso. Talvez o pessoal queira colocar um docinho, né? Pra ficar mais doce. A doutora Cidene do Vale, que ela nasceu na cozinha laboratório, então é verdade, tá bem. Experimentei todas essas coisas. Muito obrigada pela participação aqui mais uma vez e que Deus te abençoe nessa sua caminhada de ajuda, de auxílio e de orientação do próximo. Ah, obrigada, Terô. Sempre um prazer estar aqui. Até o próximo Vida e Saúde. Fique com Deus. Tchau.